Boa noite, gente. Vamos fechar os nossos olhos, tentar nos conectar com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa que nos abraça e nos acolhe, que nos oferece tanto carinho, tantos aprendizados. Que essa noite não seja diferente, que possamos estar abertos para ouvir e internalizar dentro da gente todo o aprendizado que será oferecido, levando para os nossos lares as boas energias, os sorrisos que colheremos aqui nessa noite, os abraços, os carinhos, e que possamos levar essa energia por onde quer que a gente vá. E pedimos a Jesus, a Deus, que nos abençoe e nos proteja, como vem sempre nos protegendo, a cada lição, a cada aprendizado. E pedimos também que a espiritualidade oriente o nosso companheiro Mateus, que irá palestrar para a gente hoje, que o intua, e como sempre, que de sua boca só saiam bênçãos. Agradecemos ao Pai e pedimos que nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria, sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, que estamos reunidos mais esta noite para estudos. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo Espírita, nosso lar.
As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 113, cujo título é A Fuga, e que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 20. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o nosso tema de hoje, a fuga, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Mateus, que é palestrante espírita e colaborador, cantor, tocador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja muito bem-vindo, Mateus. Boa noite a todos. O pessoal aqui é muito generoso, né? Na apresentação a gente fica agradecido. E agradece também a presença de cada um de vocês, porque nos alegra muito conversar com cada um aqui. A gente está aqui hoje na posição de expositor, mas a gente sabe que o aprendizado é para cada um de nós. A gente vem aqui hoje na determinação, né, na confiança de trazer uma mensagem que é de Jesus, que é de Deus, mas é muito bom contar com a participação de cada um de vocês, né? A gente agradece a casa que tanto nos acolhe, a direção pelo convite, né, pela confiança no trabalho que a gente tem desenvolvido. E agradece, acima de tudo, também a Deus, né, que é quem possibilita cada um de nós estar aqui, ao nosso irmão Jesus, né, por todos os exemplos e a espiritualidade amiga. E pede que sejam eles, de fato, a trazer a mensagem aqui hoje, que a gente seja simples instrumento no trabalho, que é muito maior. Mesmo? Pessoal, dito isso, esses agradecimentos, eu gosto de deixar uma mensagem inicial em todas as minhas exposições. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas eu gosto de reforçar. Porque, de fato, a gente vem aqui com bastante estudo, com bastante dedicação, baseado nessa doutrina que tanto nos consola, nos direciona, nos mostra novos caminhos, mas a gente sabe que não está isento de erro. Então, a gente pede que todo mundo possa refletir sobre a mensagem, não tome tudo como verdadeiro. Achou positivo? Achou que pode render bons frutos? Vamos junto, vamos caminhar. Agora, está com dúvida? Estou com dúvida de alguma questão? Eu vou estar aqui no final, a gente pode conversar, tá bom? Mas a gente pede que todo mundo faça essa reflexão, porque é importante. A própria doutrina vai nos falar da fé raciocinada, que é aquela que pensa, que é aquela que, de fato, não toma as coisas para si, sem realmente pensar e ter um significado, porque é aí que ela vai se tornar ativa na nossa vida. Tá bom? E aí, pessoal, então a gente vai hoje para a exposição da noite, hoje no capítulo 113 do Vinha de Luz, intitulado A Fuga. E o Emmanuel, né, vai se valer do capítulo 24 de Mateus, versículo 20, em que Jesus vai falar para a gente assim: e orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. E o Emmanuel vai começar falando assim para a gente: a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Quando o Naron me passou a leitura, para que a gente pudesse elaborar e trazer aqui hoje, eu li o título e, apressado que eu sou, já comecei a pensar. O Emmanuel, aqui nesse capítulo, vai falar para a gente da nossa dificuldade de seguir realmente os nossos compromissos, da dificuldade que a gente tem, de fato, de ser cristãos na hora da ação, realmente nesse sentido da fuga dos nossos compromissos, de tudo aquilo que a gente diz ser, mas acaba, às vezes, muitas vezes, fugindo, não cumprindo. E aí, a gente leu o versículo, pensei, eu acho que eu errei. E aí a gente lê o primeiro parágrafo e realmente percebe que, na verdade, a proposta de Emmanuel para esse capítulo é outra. Emmanuel vem nos falar de estados espirituais em que nós nos colocamos através do nosso modo de ser, e ele nos convida a uma fuga. Por quê? Porque ele está falando de um estado espiritual em que ele vai falar que se assemelha a um charco. E aí a gente pode trazer para mais próximo da gente. O que é o charco? Aí a gente pode pegar um sinônimo que é o pântano. E quais que são as características de um pântano? Um pântano é um lugar onde tem água parada,
extremamente úmido, tem muita decomposição de matéria orgânica, então acaba ficando um lugar muito mal cheiroso, é onde proliferam muitas moscas, muito mosquito, muitos animais peçonhentos, então é um lugar desagradável. É um lugar que geralmente a gente não gosta de ir, muito menos de permanecer. E Emmanuel vai comparar o pântano ao estado espiritual que nós nos colocamos quando nós nos identificamos e temos um modo de ser inferior. Mas é interessante que Emmanuel vai falar que esse estado espiritual em que nós nos colocamos, que se assemelha a um pântano, não é maldição ou castigo de Deus, e nem foi azar. É o nosso modo de ser. Então, Emmanuel já começa trazendo para cada um de nós a responsabilidade do nosso estado espiritual, tanto positivo quanto negativo. O nosso modo de ser vai representar para nós o nosso estado espiritual. E assim não podia ser diferente, porque senão a gente estaria falando de um Deus que beneficia e que presenteia, e não de um Pai que a gente sabe que está nos aperfeiçoando e nos educando. Então a gente começa aí a perceber e tirar da cabeça logo aquele sentimento de eu estou aqui por azar, isso aqui é castigo. Não. Eu preciso ver a minha responsabilidade para entender como eu me sinto, para que eu possa, de fato, então, fazer talvez a fuga que Emmanuel vem nos propor. E aí, talvez seja importante a gente começar a pensar, mas qual que é esse modo de ser inferior que eu possa ter, que esteja me colocando no estado espiritual semelhante ao pântano, que é um estado espiritual em que eu me sinto realmente, que eu quero sair dali, é um lugar desagradável, que o meu espírito se encontra, de fato, cansado, sedento. E aí, quando eu fui pensando em exemplos que vinham na minha cabeça, da minha própria vivência, eu comecei a lembrar da parábola do filho pródigo, que é uma parábola que Jesus vai contar para os discípulos, que fala de 2 filhos e do pai. Só que nesse momento a gente vai se ater só no filho mais novo, que é o que leva o nome à parábola, que é o do filho pródigo. E ele vai falar que esse filho era o mais jovem. Então, ele realmente tinha muitas ânsias, muitos desejos, queria viver o mundo a qualquer custo. Então, assim, a sua infantilidade leva ele a ir conversar com seu pai, e mesmo o pai em vida, ele pedia a parte que lhe cabia da herança. O pai, mesmo com o coração um pouco pesado, faz a separação dos seus bens e dá a parte que cabe da herança para esse filho. Ao que Jesus vai nos narrar, que ele vai pegar, alguns dias após, ele vai embora. Vai para longe da fazenda da família, e lá, nesses novos locais em que ele vai habitar, ele vai gastar tudo a modo ao desperdício, a viver seus prazeres mais rasteiros, os seus desejos momentâneos. E aí, como não poderia ser diferente, tudo aquilo que ele possuía, ele acaba perdendo. Ele gasta, ele não consegue conservar nem multiplicar. E Jesus vai nos contar que esse filho vai padecer de muito sofrimento. Sofrimentos materiais, frio, fome, mas principalmente da moral. Ele vai se sentir sem dignidade, sozinho, muita solidão, perdido. E quando nós temos um estado inferior, o nosso modo de ser é inferior, nós nos assemelhamos a esse filho pródigo, nesta passagem em que nós nos afastamos do Pai. Porque o Pai dessa parábola representa para nós Deus. Então nós, quando nós temos todos os nossos recursos materiais, espirituais, e ainda por causa da nossa infantilidade, por causa ainda da nossa imaturidade, nós achamos que sabemos o que é certo e o que é errado, esquecemos de olhar a nossa fonte, as nossas origens,
e saímos simplesmente para poder construir os nossos desejos, os nossos prazeres, sem pensar em multiplicar, sem pensar de fato naquilo que é eterno, sem a visão do espírito imortal, pensando aqui no agora. Então nós, no nosso dia a dia, quando a gente é dominado pela matéria, quando ela nos governa, quando o nosso orgulho e egoísmo falam muito mais alto e nós pensamos apenas em nós, temos um modo de ser inferior, a qual nosso espírito vai para o pântano. E o pântano realmente nesse sentido, que o nosso espírito vai cobrar de nós. Vai cobrar porque não é esse o nosso caminho. Então é natural que ao a gente pegar os nossos recursos e a utilizar mal, a gente se sinta para baixo, desajeitados. E olhem bem, a gente aqui não está fazendo uma condenação à matéria, de forma alguma. A matéria é muito importante, sejam elas bens financeiros, materiais, são recursos. Todos nós devemos bem utilizá-los para o nosso progresso, para o progresso da humanidade. Mas quando eu deixo que ela me domine e eu vivo por ela, eu começo a tomar atitudes e afastar da minha casa, da minha fonte. Quando nós, com o dom da palavra, o poder do convencimento, utilizamos para maldizer, para criar situações que vão criar divergências, nós estamos nos afinizando com o inferior. E aí eu gosto de pensar como Deus como a fonte da água viva. E realmente, a gente pega os nossos recursos e na nossa infantilidade, imaturidade, nós saímos. Em determinado momento, a nossa água vai acabar. A gente vai sentir sede. A boca vai secar, o corpo vai pedir. E a gente vai ter que fazer o caminho de volta. E isso é bonito demais também. Porque Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser. Então não é o único. Quando a gente se identifica, quando a gente se afiniza com os círculos mais baixos da natureza, este é um modo de ser. Mas nós temos que nos lembrar a nossa origem e o nosso destino. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, sem exceção, somos criaturas divinas. Somos criação do nosso Pai. Portanto, somos fadados, destinados à felicidade. A felicidade real, que é aquela que advém da consciência tranquila, do dever cumprido. Estamos destinados à plenitude das virtudes. Mas nós não somos uma obra pronta. Nós precisamos nos desenvolver. Deus não nos criou como obra pronta. Nós precisamos desenvolver as nossas virtudes. Nós precisamos aprimorar o nosso espírito. E isso requer um modo de ser coerente com a proposta do Evangelho, que é o próprio Jesus, é a vida de Jesus. Então, isso é muito grandioso, porque todos nós, apesar de podermos ter vivido, estar vivendo, ou vir a viver o pântano, este não é o nosso local. É passagem, é aprendizado, mas não é o nosso destino final. Está longe disso. É aprendizado. Nós nos colocamos ali, e aí eu estou falando num sentido literal de nos colocamos no pântano, mas a gente tem que pensar no estado do espírito mesmo. Do espírito que está clamante de um novo homem, de um novo ser. Mas nós nos colocamos nessa situação, nós também temos o dever, o direito e a missão de fazer o regresso para casa, de sair do pântano.
E aí eu vou deixar para a imaginação de cada um de vocês imaginar o que seria esse local superior. Porque quando eu comecei a pensar, para mim me veio um campo, com a grama verde, algumas árvores, mas vocês podem pensar numa praia, vocês podem pensar num jardim, onde vocês quiserem. Esse é o local do ser que tem um modo de ser superior. Uma vivência que faz o caminho de volta para a casa do Pai, que é o que o filho pródigo vai fazer a partir dali. Então a gente precisa perceber que o nosso modo de ser determina o nosso estado espiritual. E que, de fato, o nosso estado espiritual, sim, verdadeiro, da origem, se encontra próximo e junto, no seio de Deus. E aí, Emmanuel, então, vai nos dizer que quando nós nos encontramos nesses pântanos, num estado espiritual decadente, em que a gente se sente mal, é necessário que a gente faça uma fuga, no sentido de sair deste local. Só que, do mesmo modo que eu preciso sair, eu preciso mudar o meu jeito de ser. Não adianta eu achar que eu vou sair do pântano fazendo as mesmas coisas. Não adianta, por exemplo, eu quero acertar a receita de um bolo. E sempre que eu faço, chega no mesmo resultado. E eu não quero aquele resultado, porque aquilo ali não está do meu agrado. Mas eu faço sempre igual. Não tem condição de sair diferente. Se eu não mudar os ingredientes, se eu não mudar a temperatura, vai continuar sendo igual. Então, nós temos que estar dispostos a ter um novo modo de ser, novas ações. Não adianta eu querer manter o mesmo modo e chegar num resultado diferente. A gente sabe. Então, Emmanuel vai nos dizer, para a gente se retirar de semelhantes chacos do espírito, é imprescindível que fuja. Essa fuga, ela precisa ser consciente. O primeiro passo é a identificação. Nós precisamos perceber que nós temos pântanos, que nós vivemos em estados, às vezes, que nós temos estados espirituais dificultosos. O primeiro passo é entender, perceber e aceitar. Porque eu só vou me tratar a partir daquele momento em que eu me vejo doente. Então não adianta eu esconder. Não adianta eu fingir que não está ali, esperando que passe. Não. É muito importante que a gente perceba e esteja disposto a mudar. Tem uma fábula, que ela é um tanto quanto impactante, mas eu acho que ela exemplifica bem. Conta-se que um mestre, junto com seus discípulos, estavam por um vilarejo, e eles chegam numa praça, e tem um cachorro ganino, desesperado, e latindo, e eles chegam próximo, e veem que esse cachorro está deitado sobre uma tábua com prego. E aí, os discípulos vão olhar para o mestre e falar: mestre, mas ele está deitado em cima de uma tábua com prego e não tem nada que prende ele ali. Ele pode sair. Ele pode sair. A dor vai passar. E aí o mestre vai olhar para eles e vai falar: pois é, porém, a dor ainda não foi suficiente para que ele pudesse fazer o movimento de sair. E, de fato, essa fábula impacta um pouco a gente. Mas quantas vezes nós não mantemos em pântanos, em situações difíceis, que estão nos machucando, que estão nos ferindo, porque às vezes a gente tem um pouco de preguiça. Porque às vezes, mesmo machucando, eu tenho uma falsa sensação de segurança. Porque eu conheço isso aqui, eu já sei esse meu jeito, por mais que não seja legal, eu ainda consigo lidar. Com medo do novo. Mas Emmanuel vem nos falar que é preciso que a gente fuja, que a gente saia. A gente não foi criado para o pântano. Ele é um estágio, aprendizado. Identifiquei, planejei, eu preciso entender qual é o meu modo de ser que está me fazendo sentir mal. Quais que são as minhas ações no dia a dia que tem trago tormento para o meu ser?
Porque a nossa consciência nos cobra. E se a gente de fato estiver atento, a gente vai perceber onde que a gente está errando. Os sinais virão. E aí, a partir deste ponto, a gente precisa estar comprometido de fato a realizar essas mudanças, para que a gente possa fugir deste local. E Emmanuel, ele vai começar a nos dar algumas dicas para que a gente possa fazer esse processo. E ele vai falar assim para a gente: raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Quando a gente lê essas duas frases sem um contexto, a gente percebe o tanto que é importante a gente fazer um estudo sério acerca de tudo que a gente lê e que a gente percebe mesmo. Numa leitura sozinho mesmo ou em qualquer ambiente. Porque quando a gente pega essas duas frases separadas, parece que Emmanuel tem um jeito meio sádico ali, quer que a gente se fira, se machuque. Mas não é essa a proposta. Quando Emmanuel vai nos falar da disciplina, ele está nos lembrando que nós somos, como nós dissemos no início, obras em construção. Nós estamos em progresso. E justamente por estar em progresso, principalmente na condição onde muitos de nós nos encontramos, né, espíritos imperfeitos, num planeta hoje em regeneração, mas num planeta ainda também de provas e expiações, as características do homem de bem, que a gente tanto procura, que a gente tanto corre atrás e quer edificar, ainda não são espontâneas. Então, a fraternidade, o amor, a caridade, nós estamos construindo para que esses sentimentos, essas virtudes, se tornem comuns, naturais. Mas, de fato, ainda ter atitudes fraternas para nós não é sempre a primeira escolha. Porque, às vezes, eu estou mais desejoso de ter uma resposta rápida, de seguir um outro prazer, de ter um benefício. A matéria, ainda grosseira do nosso corpo, nos dá um novo modo de ser. E se a gente não se educa, não realmente tem a disciplina, a gente acaba por tomar atitudes desajeitadas. A nossa vontade vai caminhar desgovernada. No livro Pensamento e Vida, capítulo 1, que Emmanuel vai falar da vontade, ele vai dizer assim para a gente, ele vai assemelhar a nossa mente como um grande escritório. E aí, ele vai falar o seguinte: nesse escritório tem vários gabinetes. Tem o gabinete lá do desejo, tem o gabinete da memória, tem o gabinete da inteligência, da intuição, e todos eles são muito importantes para nós, porque um vai realmente nos animar ao trabalho, outro ali vai acessar as áreas da criatividade. Todos têm a sua importância, mas eles precisam ser geridos por um gabinete maior, que é a gerência da vontade. Porque ele vai nos dizer neste mesmo capítulo, só a vontade é forte o suficiente para manter o equilíbrio do espírito. Então, a nossa vontade precisa estar, de fato, em comunhão com a do Pai. E nisso a gente precisa se educar. Por quê? Se a nossa vontade não estiver, de fato, equilibrada, os nossos desejos, que, de fato, têm importâncias essenciais, mal educado, ele pode também comprar, em alguns instantes de escolhas, séculos de reparações em que nós vamos ter que fazer em diversas reencarnações. Às vezes por escolhas assim, de ter prazeres momentâneos. As nossas paixões vão comprar brigas. A nossa memória, talvez, naquele saudosismo, vai fazer a gente se paralisar. E aí ele vai dizer, a vontade precisa estar bem equilibrada. Ela precisa estar lado a lado com a razão. E a disciplina vai entrar, de fato,
para poder ser o jugo do desejo, da paixão, da memória. O jugo, ou como a gente mais conhece aqui na região, é canga, é aquele instrumento, geralmente de madeira, que coloca no boi, no carro de boi, para direcionar. Então, nós precisamos nos disciplinar. Nós precisamos. O próprio Emmanuel vai nos dizer, em alguns textos, mas eu peguei esse de referência, no livro Coragem, onde ele vai dizer que é importante que a gente vença as nossas paixões, as nossas dificuldades, no sentido de realmente de dominar, porque a disciplina, ela vai anteceder a espontaneidade. Chegará um momento em que nosso sentimento vai estar tão aprimorado, tão ligado a Deus, que as escolhas nossas vão ser muito parecidas, os caminhos serão diferentes. Eu vou por aqui, mas nós vamos atingir o mesmo fim, porque nós tivemos vivências diferentes, mas todos teremos a mesma intenção. Mas, por enquanto, ainda não é assim. Nós estamos nos construindo. Então, quando Emmanuel vem dizer para a gente que, às vezes, a gente vai ter que violentar o próprio coração, não é no sentido de que a gente precisa se machucar, se ferir. Não. Ele está dizendo assim aqui, às vezes, a gente vai ter que deixar os nossos desejos de lado. Os desejos vis, aqueles que ainda, pelas nossas vivências, ainda nos atrapalham. Nós vamos ter que ir contra as nossas paixões. É importante que nós saibamos que esse é um processo contínuo. Não adianta também a gente achar que agora eu decidi que vai ser assim. Não. É ótimo a gente tomar conhecimento, é ótimo a gente querer mudar, mas também entender que é todo um processo. Porque senão aí a gente vai cair nesse ferir no sentido de se punir. E aí, muito provavelmente, a gente vai para o lado da culpa. Muito provavelmente a gente vai para o lado da autoflagelação e isso vai nos paralisar. A gente precisa se responsabilizar. Se responsabilizar no sentido de que eu preciso ir aos poucos, ir me dominando as minhas más tendências e construindo um novo modo de ser. Não é isso que o próprio Kardec vai nos dizer, salvo engano, no capítulo 13 ou 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o verdadeiro espírita? Porque o verdadeiro espírita não é aquele que está prontinho, não é aquele espírito superior, é aquele que trabalha para a sua edificação moral. É aquele que mais se esforça para vencer seus próprios vícios. Então é isso, é o trabalho, é a educação do ser. Quando Emmanuel está falando da disciplina, ele está nos propondo realmente essa educação que a gente precisa ter. Aí eu fiquei pensando assim, para mim isso é muito comum. Eu venho de uma família e a nossa genética para engordar é uma beleza. É fácil engordar. E aí, direto, eu tô com sobrepeso e tal. E aí, quando a gente está com sobrepeso, é natural também que os exames estejam um pouco alterados e tal, e aí a gente precisa tomar uma decisão. Eu preciso começar a modificar. Então, esse dia beleza, amanhã eu vou fazer diferente. Só que eu estou acostumado a levantar às 7 horas, mas meu celular despertou às 6. Por quê? Não, porque eu combinei que eu vou caminhar meia horinha antes do café, para dar aquela esticada, já ir sentando o corpo, e eu preciso ter um tempo também para preparar um café mais saudável. O que é mais gostoso? Ficar mais uma horinha na cama ou ir caminhar? É difícil. Às vezes, é o do que a gente está falando. Às vezes, no momento, o mais gostoso é ficar na cama. Na hora do almoço, é bom bater aquele prato grande ali, cheio de massa e tudo mais, ou um prato mais equilibrado? Então, nós precisamos disciplinar. Porque a gente já entende que o nosso caminho, né, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje na doutrina espírita, mas quantas outras religiões também nos apresentam, né, o amor como o caminho a ser seguido? Então, a gente precisa se disciplinar. Entender que vão ter os desafios, mas que a gente precisa ir aos poucos fazendo as nossas escolhas e tendo um novo modo de ser, que realmente, de fato, vai nos levar para o superior.
E aí, o Emmanuel, ele vai lembrar do versículo, ele vai falar assim: é conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos do tempo, recebidos para o serviço humano. Cada homem possui uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Gente, desculpa, eu pulei um parágrafo, vou voltar. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos do tempo, recebidos para o serviço humano. E aí, a gente vai pegar aqui, né, o Emmanuel ele vai utilizar do capítulo 24 de Mateus, especificamente aqui no versículo 20, mas é legal que a gente entenda o contexto. Aqui se passa numa conversa após Jesus sair do templo, onde ele tinha expulsado os vendilhões, onde ele tinha sido inquirido ali, né, pelos doutores da lei. E aí, assim que ele está saindo do templo, os discípulos vão falar para ele: olha, as grandezas do templo, mostrando eles a riqueza, né? E ele vai dizer que, em verdade, eu vos digo que aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada, mostrando de fato que a construção, a materialidade, ela tem sua importância, mas ela passa. E que a edificação de verdade é no nosso interior. E aí eles vão sair, eles vão para o Monte da Oliveira, onde os discípulos vão perguntar para ele quais que seriam os sinais do findar de uma era. Na Bíblia, que a gente tem mais acesso, vai falar do fim dos tempos. Nas novas versões do Haroldo Dutra, ele já coloca da era, que a gente hoje, o Espiritismo já nos apresenta realmente como uma era, que a gente entende que é o processo que a gente fala da regeneração. E, de fato, pela resposta de Jesus, a gente vê que ele não está falando da destruição do mundo. Porque ele vai falar assim para os discípulos: olha, para essa era terminar, para tudo isso acontecer, vocês vão perceber que vão ter muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, a maldade vai se apresentar muito grande no mundo, vão ter guerras, vai ter fome, vai ter desastres naturais, mas ainda assim não marcará o fim dos tempos. O fim dos tempos se apresentará quando todo o Evangelho ser apresentado para cada coração no mundo. E aí ele vai dizer assim: aquele espírito, aquele ser que perseverar e se manter fiel, esse sim será um bem-aventurado. E aí ele está falando justamente do modo de ser, do ser superior, que já se identifica e já consegue se identificar com o Pai, que é o que Emmanuel nos propõe nessa leitura. E aí ele vai dizer, né? E orai para que essa vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Nesse sentido, olha, não deixa para você buscar esse modo de ser no inverno nem no sábado, não. E é interessante a gente perceber aqui que ele fala assim: e orai. Às vezes a gente pega esse orar e parece que Deus vai fazer o movimento para a gente. Deus, não permita que eu fuja depois disso, não. Na verdade, aqui, ele está nos lembrando de nos identificarmos e comungarmos com Deus. No própria leitura da oração dominical de Boa Nova, onde, salvo engano, é Pedro, vai perguntar para Jesus qual que era o significado da oração. E aí, Jesus vai dizer para ele que o primeiro significado estava realmente na comunhão com Deus, de se aproximar do Pai. E também da fidelização, no sentido de identificar, lembrar as nossas origens, lembrar de onde a gente veio, lembrar da nossa casa. E aí, então, ele está falando assim: olha, lembra das suas origens, lembra de onde você foi criado, dos seus direitos e dos seus deveres, e o que você precisa fazer. Então, ele está nos convidando a um serviço ativo, ele não está pedindo para que Deus faça o nosso trabalho, não. E ele vai falar para que esse serviço que a gente precisa fazer não aconteça no inverno nem no sábado. O inverno representa para nós uma estação
que é mais gelada, em que os recursos diminuem, né? Geralmente as árvores não frutificam tanto. Todos os recursos, a maioria dos animais vão hibernar e tudo mais. É mais hostil, é um tempo mais hostil, mais dificultoso. Então ele está falando assim, não deixa bater grandes dificuldades para você fazer isso, não deixa os recursos diminuírem, não. Vamos agir agora, no presente momento. E o sábado representa para nós o fim da semana. Então ele está também nos fazendo um convite, enquanto nós seres reencarnados, a não deixarmos estar no finalmente para poder começar a fazer esse movimento, não. Ele nos chama para o presente momento para que a gente possa fazer tudo que a gente necessita, para que a gente possa continuar batalhando, para sair do pântano ou para se manter fora dele e vivenciar novas coisas. Vivenciar condições superiores. Essa é a proposta dele, que Jesus nos apresenta, falando do inverno e do sábado. E aí ele vai falar assim: cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias estruturadas, em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. É interessante quando ele traz essa questão, né, das estações, enquanto temporalidade do nosso permanecer aqui enquanto seres encarnados, que ele vai justamente nos fazer um convite para que a gente possa agir ativamente em cada etapa da nossa vida, para que a gente não deixe para depois o que a gente pode fazer de fato agora. Porque pensa, um exemplo bobo, a gente às vezes vem na nossa família com irmãos, que a gente tem irmãos, amigos, dificuldades que a gente precisa tratar. Quanto mais tempo a gente demora para fazer esse movimento, mais aquela bola que já estava ali toda bagunçada, que a gente precisa desatar, todos aqueles nós ali que a gente precisa ir folgando, com gentileza, com perdão do dia a dia, enquanto eu não decidir, além dela não se desfazer sozinha, é capaz de juntar mais laço, é capaz de juntar mais corda e ficar mais difícil. Por quê? Os recursos vão diminuindo, o tempo vai diminuindo e, infelizmente, a gente vai criando situações dificultosas. Então ele vai nos falar, aproveita a sua juventude, a juventude que marca para nós, né, aquela vontade de fazer, também representa a grande possibilidade, talvez seja a época em que a gente esteja mais disponível para receber conhecimento, que a gente pode receber. Jesus vai dizer das crianças, né, da autenticidade, que a gente possa usar tudo isso a nosso favor. Ele vai falar do verão, das forças físicas, onde talvez seja onde a gente tenha mais recursos e grande disponibilidade para agir. O outono da reflexão, onde a gente talvez já tenha mais vivência, onde a gente já tem mais capacidade de refletir e desfazer tantos nós que a gente fez pelo caminho, tanto perdão que a gente pode distribuir, tanta busca de ser perdoado também das nossas grandes dificuldades do caminho. E o inverno, a qual ele vai dizer para a gente não esperar que chegue para agir, mas o qual a gente também não deve desconsiderar. Todas as etapas da nossa vida, com poucos ou muitos recursos, é grandiosa oportunidade de agirmos em benefício próprio da humanidade e de todo esse contexto em que a gente vive. No capítulo de Boa Nova também, fidelidade a Deus, salvo engano é Tiago que vai falar para Jesus, que se sente cansado, em dificuldade, e que não está se sentindo útil. E aí Jesus vai dizer para ele assim: olha, nada, nenhum trabalho
é pouco para Deus. Então, se você tem o dom da palavra, se você tem a visão, usa eles como instrumento do bem, da mensagem. Se te faltar a visão e te faltar a fala, usa dos teus braços e das tuas pernas para levar carinho, para levar o desejo do bem, para levar a paz. Se te faltar as pernas, os braços, te faltar os recursos realmente do corpo, tende a paciência. Lembra da oração. Todo trabalho é digno e útil na seara do bem. Então, que a gente possa considerar todos os momentos que a gente vive. Não deixemos para depois. Mas se a gente deixou, não vamos deixar para mais depois, não. Vamos agir. A gente precisa agir. E é interessante quando Emmanuel vai falar ali, realmente, usando as estações, eu me lembro da citação de Paulo, quando ele vai mandar uma carta para Timóteo, jovem, né, foi, se a gente pode assim dizer, um dos seus discípulos, né, foi grande amigo de Paulo, em que Paulo vai estar instruindo ele, vai estar falando assim: Timóteo, porém, lembra de fugir às paixões da mocidade, age sempre com justiça, amor e caridade, nos lembrando também a nossa necessidade de nos educar, da nossa necessidade de ver os nossos desejos com cuidado, com carinho, e tomar as decisões mais sábias. Guiar as nossas vontades. Que a gente possa fazer esse papel. E aí, ele vai terminar dizendo assim para a gente: as possibilidades para determinada existência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Aqui, Emmanuel vem nos dar aquele puxão de orelha final, mas também afagar os nossos corações, nos lembrando que todos somos filhos de Deus, que todos nós somos destinados à felicidade, à plenitude, nenhuma ovelha se perderá. Todos nós teremos novas oportunidades. O nosso fim, se assim dá para dizer, que nós somos espíritos, né, imortais, eternos, é a plenitude das virtudes. Mas a gente pode adiantar. Para que continuar no pântano se eu posso ir para um lugar agradável? Para que continuar vivendo com tanto sofrimento se eu posso fazer um caminho diferente? E aqui é importante a gente entender também que quando a gente fala desse modo de ser superior, também nós não estamos falando que a gente vai se colocar numa redoma em que a gente não vai sofrer dificuldades, em que talvez a gente não vai passar por novos pântanos. Não. Mas a partir do momento em que eu me identifico e quero um modo de ser novo, tudo que vai chegar para mim eu vou ter um novo olhar. Eu vou ser capaz de lidar de forma melhor. Então, Emmanuel, quando ele vem nos lembrar aqui o quanto que é grandiosa a oportunidade que todos nós temos de estar aqui hoje, cada ser encarnado no planeta e em tantos outros. Nós vamos nos lembrar da obra, principalmente de André Luiz, onde fala tanto do processo de reencarnação, o quanto é trabalhado, o quanto é planejado para que cada um de nós possa estar no jardim que foi plantado. Cada relação, tudo planejado, que a gente não desperdice, que a gente possa fazer esse movimento. E para que a gente possa concluir, a gente lembra do título, A Fuga. Fuga, para a gente, muitas vezes, tem uma liga com covardia. Parece que, às vezes, quando a gente fala de fuga, parece que a gente está tendo um movimento covarde, um movimento de medo, de receio, em que a gente quer sair. Mas aqui, Emmanuel está nos propondo a uma fuga corajosa, extremamente corajosa,
porque de fato não é fácil sair do local que a gente está. Ele nos propõe uma fuga corajosa. E para que a gente acabe, eu escutei uma vez uma lenda que se chama a lenda de Yacuba. Dizem que Yacuba era um jovem que vivia numa tribo. Ele ia, dentro em breve, se tornar um guerreiro. Mas para que ele se tornasse um guerreiro, ele precisava enfrentar uma fera. No seu caso, um leão. Ele precisava vencê-lo e voltar para a tribo, sozinho. Chegada a certa época, em que ele tinha idade suficiente, pega sua lança, sai da tribo e sai a caçar o leão. Passam-se alguns dias e numa noite clara, ele encontra o leão. Ele vai devagar, coração batendo forte, se aproximando, até que bem próximo, o leão percebe a presença de Yacuba. Olha para ele, Yacuba olha para o leão de volta e percebe que o leão está machucado. O leão vê Yacuba e diz: estive em dias de muita luta com outras feras para domínio do território. Estou machucado, estou muito cansado. Você não vai ter muita dificuldade para me liquidar. Você pode fazer isso agora. Você pode me matar, levar o meu corpo, voltar para a sua tribo triunfante e se tornar guerreiro. Ou você pode ter piedade, compaixão, poupar minha vida e sair com grande dignidade na sua consciência. Porém, guerreiro você não será. Yacuba senta ao lado do leão, pensa por longo tempo, levanta, pega sua lança, vira-se de costas e retorna para a tribo. Ao chegar lá, vê os seus amigos que enfrentaram outras feras e se tornaram guerreiros. Yacuba não se tornou guerreiro. Dizem que a partir daquele dia, ele foi colocado em um casebre, à margem ali da tribo, a cuidar de algumas criaturas, algumas ovelhas. Porém, dizem que a partir daquele dia, nunca mais houve ataque de leão à tribo. A coragem que Emmanuel nos pede não é uma coragem do orgulho alto, daquela bravura que pensa em se expor, se colocar em situação de destaque, que talvez esteja muito mais alinhada aos vícios. A coragem para a fuga realmente do pântano é uma fuga, por nós às vezes muito esquecida. É uma coragem da fraternidade, do perdão, do amor, do cuidado, do carinho, da piedade, da compaixão. Esse é o caminho para que a gente possa, de fato, fugir do pântano e voltar para os braços do Pai. Para que a gente possa, de fato, exaltar o Espírito. Que a gente possa ter uma excelente noite. Muito obrigado.